Gente, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Quem é a primeira vez aqui no nosso seminário, nós vamos dar continuidade aos debates da parte especial do Código de Processo Civil. Hoje nós vamos contar com a proposta que o Dr. Jefferson vai trazer para a gente, de alguns temas relevantes, também algumas atualidades, o Dr. Omar também, e fiquem à vontade para fazer as interrupções, contribuir também com alguma experiência. Aqui no Teams nós temos duas ferramentas, que é levantar a mãozinha e também através do bate-papo. E o seminário ele sempre é gravado e depois vai ficar disponibilizado na nossa página do YouTube. Bons estudos para nós, né, no compartilhamento dessas experiências, e eu quero agradecer a presença de todos. Obrigada, pessoal. Agora eu vou passar a palavra para o Dr. Jefferson e o Dr. Omar. Ótimo, bom dia a todos, pessoal. É mais um encontro nosso para falar sobre o Código de Processo Civil, né, muito relevante, com temas às vezes não muito rotineiros, mas outros temas também muito constantes do nosso dia a dia, né? Então, vamos cuidar de alguns assuntos aqui, até um pouco muito incomuns, né? Mas que têm utilidade, têm praticidade, talvez não nesse nosso estado de Minas Gerais, porque fica no centro do Brasil, mas outros, às vezes até que estão à fronteira do mar, tem algumas situações nesse sentido. Nós finalizaremos hoje, então, os procedimentos especiais. A doutora Priscila já disse, quem quiser fazer as interferências, fiquem à vontade, tá? Para poder levantar a mão, pelo áudio, pelo chat, estamos acompanhando. Um outro colega também faz a intervenção para poder chamar a atenção aqui. E o seminário é nosso, é um diálogo, é uma conversa sobre alguns pontos aqui de interesse e relevo, tá? Tradicionalmente, vou começar a tratar alguns temas e dentro desses temas, qualquer circunstância, qualquer situação, nós vamos trabalhando, tá bom? Vamos juntos, então. Bom, nessa parte de procedimentos especiais, nós vamos cuidar de todos esses eventos aqui. Embargo de terceiro, oposição, habilitação, ações de família, ação monitória, homologação de penhor legal, regulação de avaria grossa e restauração de autos, né? Bom, o primeiro já é, sim, um procedimento especial de grande relevância e de grande interferência para a gente no nosso dia a dia. São os embargos de terceiros, né? Descrito lá no CPC, em poucos artigos, mas a sua importância é enorme, porque toda vez que uma pessoa estiver sofrendo, né, ou estiver sofrendo uma ameaça de constrição sobre seus bens e direitos, é cabível aí os embargos de terceiro. Esses embargos de terceiro, como a gente tem tratado, né, regularmente dentro do seminário, há uma formatação processual, e depois nós vamos discorrer sobre alguns casos muito interessantes e de rotina do escritório, né? Os embargos de terceiro, obviamente, não são de pessoas que constam da lide. Não existe essa pessoa ainda dentro de uma ação judicial. Por isso que ela vai fazer uma interrupção, uma interferência, né? E um terceiro, ou seja, alguém alheio à lide que vai falar assim, opa, peraí, tem alguma coisa aqui que não está legal, né? E nessa circunstância a gente verifica que tem casos muito emblemáticos e muito comuns relacionados a ações de execução, mas é possível em outros procedimentos, como o processo de conhecimento, né? Mas no mais, às vezes, o mais comum é que em ações de execução, determinado sujeito pede a constrição de um bem e aí, ao efetivar a penhora ou então se buscar esse bem, o sujeito se apresenta, o terceiro se apresenta, né? Fala, opa, esse bem aí não é dessas partes do processo, não, esse bem é meu. E o sujeito, portanto, ele vai ser comunicado daquela penhora e ele, se quiser, tome a sua providência. A providência é exatamente os embargos de terceiro, né? Cabe e é cabível, a prova também tem que ser muito incisiva nessa situação da posse sobre o bem e trabalhando, claro, evidentemente, com o bem imóvel. O sujeito tem que fazer prova. E a gente vem para algumas indagações, eu passo algumas súmulas, o doutor Omar também vai fazer alguma interferência aqui, mas em relação aos embargos de terceiros, nós temos peculiaridades, né? Sujeito que fica há muitos anos com contratos de compra e venda
né, contrato particular, sem fazer escritura de compra e venda para poder efetivamente transmitir a propriedade do bem. Como fazer isso se o sujeito não foi lá no registro e ainda não fez, né? O recurso, o procedimento, melhor dizendo, cabível, são os embargos de terceiro. Doutor Omar quer fazer alguma interferência? Posteriormente, eu vou fazer também uma situação de um caso pontual. Fique à vontade. Sim, sim, quero. Jefferson, bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, eu queria pontuar uma questão, rapidamente, uma questão relacionada à súmula 303 do STJ. O Dr. Jefferson já identificou a súmula no slide. Então, a súmula 303, ela determina, ou ela traz o entendimento segundo o qual, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. E qual a razão de ser dessa súmula? É o fato de que, em muitas situações, como o Dr. Jefferson já mencionou, a pessoa celebra uma promessa de compra e venda em relação ao imóvel, mas não leva esta promessa a registro e, às vezes, até celebra a escritura pública de compra e venda, mas também não leva essa escritura pública a registro. Nessas condições, o vendedor sendo executado, essa execução vai ensejar uma penhora sobre o imóvel, porque o imóvel ainda consta em nome do vendedor e não há registro não há registro da promessa de compra e venda e muito menos, obviamente, da escritura pública de compra e venda. E aí então o comprador ou o promitente comprador opõe os embargos de terceiro, alegando que tem direito à propriedade sobre o imóvel. Há um entendimento tranquilo, no sentido de que a promessa de compra e venda, mesmo sem registro, mesmo sem ter sido levada a registro, autoriza a oposição dos embargos de terceiro. Então, comprovada a celebração da promessa de compra e venda, o pedido de desconstituição da penhora feito nos embargos de terceiro vai ser julgado procedente. O juiz, então, vai determinar a desconstituição da penhora. Mas a questão que eu quero discutir com vocês é a condenação aos ônus da sucumbência. E aí, né, quem responde pelos honorários, pelas custas? O embargante, que é o promitente comprador, ou o embargado, que é o exequente, que indicou aquele imóvel à penhora e que fez a penhora sobre o imóvel. Tá? Há um entendimento do STJ, segundo o qual, né, aplicando a súmula 303, nos embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida é que vai arcar com os honorários advocatícios, ou seja, se o promitente comprador não levou o seu título a registro, a princípio, ele é que deu causa à oposição dos embargos, porque se ele tivesse levado o seu título a registro, o exequente possivelmente identificaria, ou o exequente teria condições de identificar que o imóvel foi transferido ou foi prometido a uma outra pessoa e possivelmente não levaria a penhora adiante. E, sendo assim, não haveria necessidade dos embargos de terceiro. Mas como a promessa de compra e venda não foi levada a registro, não havia nenhuma menção a isso na matrícula do imóvel. Por isso, o exequente fez o pedido de penhora. Então, há esse entendimento segundo o qual o promitente comprador que não leva o título a registro responde pelo pagamento dos honorários e das custas nos embargos de terceiro, mesmo que o pedido feito por ele nos embargos seja julgado procedente. O interessante aqui, e é isso que eu quero destacar para vocês, é que nesse entendimento há uma ressalva. Que ressalva é essa, pessoal? Ainda que o título, que a promessa de compra e venda, não tenha sido levada a registro,
se o exequente tinha condições de saber ou tomou conhecimento da existência dessa promessa de compra e venda de alguma forma, e ainda assim insistiu na penhora ou insistiu em impugnar os embargos de terceiro, ele é que vai responder pelos ônus da sucumbência. Ele é que vai arcar com os honorários, com as custas do processo. Porque, neste caso, foi ele quem deu causa à oposição dos embargos. Ele teve ciência da transferência, ele teve ciência da promessa de compra e venda, da transferência, da promessa, e ainda assim insistiu na penhora. Então, neste caso, ele vai responder. E foi exatamente isso que há 20 e poucos dias atrás nós conseguimos aqui. Nós representávamos a embargante, ela não tinha levado a promessa de compra e venda a registro, mas no processo de execução, nós conseguimos comprovar que durante o processo de execução, antes da penhora, o exequente embargado teve ciência da promessa de compra e venda, mas mesmo assim insistiu no pedido de penhora. Então, com isso, nós conseguimos que ela não respondesse pelos ônus da sucumbência. E era essa a observação que eu queria fazer, Jefferson. Ótimo, doutor Omar. Quem quiser manifestar, fique à vontade. Essa é uma observação muito interessante, muito curiosa, porque já existe súmulas nesse sentido, né? Como o doutor Omar já destacou, a súmula 303 do STJ, porque a sucumbência tem sido atribuída àquele que deu causa, evidentemente. Só que chama atenção por alguma questão um pouco mais abrangente que o doutor Omar disse, em relação a loteamentos eventuais, né? Acontece os loteamentos, pessoas fazem, vendem, compram, e aqui acaba acontecendo compras para várias pessoas ao mesmo tempo, e tudo por instrumento particular. Acaba que os custos de uma transcrição são altos, elevados, sobretudo se eu tenho loteamentos em lugares mais distantes das capitais, fica um custo às vezes elevado, a pessoa não faz, né? E nessa circunstância poderia se utilizar desse argumento, porque normalmente o sujeito vai estar executando o dono do loteamento e vai então efetivar a penhora daqueles lotes, ou ali já até com residências, né? Se for empreendimento residencial e tal, esse argumento poderia ser apresentado, uma vez que não há definição na própria lei, como o doutor Omar disse, né? Há uma evidência que tem que se fazer para que essa sucumbência, então, seja invertida, para que o embargante, então, não sofra o ônus, desde que devidamente provado que ele não deu causa, né, à constrição indevida. Muito interessante, uma questão que pega muito aí na prática, a gente tem percebido muito essas situações, felizmente estamos atentos. Vamos para frente. Um outro procedimento especial chamado de oposição. Olha, esta oposição é interessante, porque também é um ato de terceiro, tá? Só que a causa de pedir entre o autor e réu lhe compete, ou lhe ameaça, ou lhe gera alguma restrição, algum resvalo no seu direito. Então, este terceiro poderá opor àquela demanda proposta, que não diz, em princípio, diretamente entre ele e o réu daquela situação. Um exemplo claríssimo que temos sobre oposição é a ação de uso capião. A ação de uso capião, né, vale só o conceito dela aqui, é para a aquisição da propriedade de um determinado bem, pode ser móvel ou imóvel, né? E, eventualmente, aquela uso capião pode se esbarrar num direito de terceiro. Como assim, Jefferson? Por exemplo, eu tenho um loteamento, um lote, por exemplo, de 250 metros, aí nesse lote tem 2 famílias morando. Obviamente que aquele que for pedir o uso capião da sua fração, do seu pedaço, né, ele vai fazer a comunicação, fazer o pedido da citação para o dono, o que está registrado ali, né, no registro de imóvel. E nesta citação,
Claro que vai haver a circunscrição de toda a área, hipoteticamente aqui dos 250 metros, que vai chocar com essa outra família que vive. Essa família, então, poderá se opor dentro do conceito que levar à impossibilidade da uso campeão, essas coisas, e aí correm autos separados, né? Tem uma peculiaridade muito importante da oposição, é que ela pode ser distribuída aí até a sentença, perfeito, mas que, se eventualmente a oposição for distribuída depois da audiência de instrução e julgamento, ou melhor dizendo, depois da fase probatória, né, o juiz tem que paralisar aquela ação, digamos, principal, aquela primeira, para poder decidir, então, a oposição, exatamente para não ferir o direito de ampla defesa e contraditório nesta oposição também. Então, é um procedimento que visa também resguardar direitos de terceiros, que não ingressou naquela demanda, digamos, principal, né, e que choca. E, em alguma situação, ele vai poder opor o seu direito ou opor a questão discutida em juízo. O caso que me veio à cabeça, até mais emblemático aqui, seria essa do uso campeão. Bom, um outro procedimento, agora são vários procedimentos, nós até juntamos todos eles nesse último slide aqui, porque eles acabam sendo curtinhos e com definições e regras peculiares e muito pequenas em relação ao que se tem que fazer sobre determinadas situações dentro do processo ou situações fora, extra-autos, né? A habilitação é um deles. Ora, nesse momento que alguma das partes houver ou falecer no curso processual, partes, tá? Falecer no curso processual, é necessário que se peça a habilitação, para se fazer uma substituição aí, processual. Exatamente, e aqui esses artigos diz exatamente na condição de falecimento de uma das partes, que a gente tem outras questões aí. Esses dias eu e a doutora Miriam estávamos até discutindo também uma sucessão processual, mas que não vem ao caso nesse aqui, porque isso aqui, a habilitação, ela advém nos termos do artigo 687 ao 692 por conta de um falecimento da parte. E curiosidade dessa habilitação é que ela pode ser pedida até pela parte existente, né? Ela pode provocar os sucessores, vem aqui, venha suceder o falecido aqui nos autos, porque eu preciso continuar a minha demanda, né? Ou, o que é mais comum, ou assim se espera que seja, né? Que os próprios sucessores do falecido peçam a habilitação nos autos do processo, considerando se houver aí a figura do espólio, do inventariante, esse daí é que vai suceder pelos direitos que compõem o conjunto de bens aí, né, que o falecido deixou. Ora, se eventualmente, até que se peça, né, ou pedir a habilitação, o juiz tem que analisar isso naquele momento, ele não pode continuar os autos. Aqui é uma determinação legal e não seria de outra forma a previsão da própria lei, que é uma suspensão do processo até que se decida. Claro, se eu não tenho uma das partes, como é que o juiz vai poder continuar? Né? Seria muita incoerência. E até, eventualmente, para fazer o quê? Depois, lá na frente, falar, olha, tem que se declarar nulo, porque aquela parte ela ficou impossibilitada de ter o seu direito de resposta, eventualmente. Né? Temos outras circunstâncias que não vêm ao caso, mas se parecem, que é eventual falecimento de procurador, aí eu tenho uma questão diferente, que a gente já tratou também, e uma sucessão, como disse agora há pouco, que a gente estava trabalhando internamente no escritório, para sucessão por conta de compras ou cessão de créditos em autos, né? Aí são outros procedimentos que vai envolver interferências um pouco diferenciadas. Mas nesse tópico aqui em especial do processo civil, a habilitação ela surge e ganha espaço quando uma parte falece no processo. Bom, esta parte peculiar, embora estamos trabalhando com os mesmos nomes do Código Civil, do Código de Processo, claro, né? E aqui está ações de família, e todas as normas integrantes desses artigos, do 693 ao 699, ela dá condições aplicáveis a todas as ações de família que, claro, couberem. Tá?
Então, onde serão aplicadas essas regrinhas descritas aqui e que a gente já sabe, ou pela habitualidade, ou por tópicos já tratados anteriormente, são nas ações de divórcio, separação, reconhecimento, extinção de união estável, guarda, visitação e filiação. Vejam bem, todas as ações que cuidam dos direitos de família e que já vem também com um sigilo. Aqui não precisaria, né, salvo melhor juízo aí, porque estamos tratando até com colegas, né, atuantes aí e outros muito gabaritados também, o sigilo já é de per si um requisito essencial para preservar a intimidade das partes dentro desses autos. Então, nesses artigos, vem ainda a exposição disso, mas eu até já havia destacado que lá no artigo 189.2 do CPC já há essa previsão. Outra curiosidade, que às vezes os não muito afetos aí às ações de família, é que os mandados, né, as ordens, todas as peças que saem de um processo para comunicar a outra parte, ela não vem com o nome ou com as características estampadas. Repete-se aqui o que foi falado por conta do sigilo, em função de preservar as próprias partes. Então, normalmente, processos que envolvem assuntos familiares, ele vem com as siglas, né, as iniciais. Então, em algumas circunstâncias, o cliente até fala, doutor, pesquisa lá pelo meu nome. Então, não, nesses casos não dá. Né? Nós temos que fazer outro tipo de busca, temos que ter outras interferências para que a gente possa, então, fazer buscas nesse sentido. Tá? O Ministério Público tem uma função importante no direito de família, e aqui há uma menção própria desse artigo de modo genérico, que ele tem que comparecer toda vez que houver um interesse de incapaz. E não vamos esquecer que o incapaz não é só aquele menor de 18 anos, não, ou menor de idade, menor de 16, por hipótese, né? O incapaz é aquele que não consegue discernir aí sobre os atos da sua vida civil, com total capacidade intelectual. Então, podemos ter pessoas, naturalmente, aí, com muito acima dos 18 anos, que não tem intelecto saudável. Essa pessoa é tida como incapaz, com as suas restrições, porque nós tivemos uma mudança de 2016 para cá, né? Mas, havendo esse interesse de incapaz, o Ministério Público tem que comparecer. E em caso de violência doméstica, tá? Violência doméstica também é necessário o comparecimento ministerial. Já que falei desse ponto, e é um diálogo, a gente tem que sempre fazer essas reflexões, a situação de capacidade dentro do Código Civil, ela sofreu uma forte interferência de 2016, salvo engano, para cá. Ou final de 2015, início de 2016, alguma coisa nesse sentido, por conta do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Teve uma informação muito interessante, afeta a capacidade das pessoas, porque antes, toda pessoa, tal qual era descrito no artigo 3º, 4º e 5º do Código Civil, com exceção do 5º, que expõe a capacidade, né, falava que ao incapaz é necessário o seu representante. Pronto, existia uma discussão enorme, doutrinária, que esse representante representava, de fato, tudo daquele incapaz, até os seus direitos naturais, até os seus sentimentos naturais, seus desejos e tal. Então, veio uma mudança até para poder modificar esses artigos, com a modificação forte também em outros assuntos do direito de família, tal qual a curatela, para poder dar voz a esse incapaz, aí no sentido até de ouvir os seus sentimentos, né, as suas exposições. Interessante, porque até então tinha muitos doutrinadores que batiam nessa seara, nessa situação, melhor dizendo, que alijavam esse incapaz e ele era um sujeito que ficava no limbo, não tinha voz, não tinha vez, não tinha nada. Então, cabe essa interferência nesse momento para que alguém, se estiver com alguma situação nesse sentido familiar ou que envolva capacidade, vale rever, né? Não é uma lei muito nova, nós já estamos aí com 4, 5 anos seguramente dessa modificação do Código Civil, mas é sempre bom reavivar, né, essas coisas. Bom, ações de família também tem uma situação muito peculiar no que tange ao abuso ou abandono parental. Tá?
quando há divórcio, separação ou reconhecimento de guardas assim compartilhado, qualquer coisa nesse sentido, o juiz deve avaliar circunstâncias apresentadas no processo relacionadas ao abuso ou abandono parental. E aí o Código traz uma menção nesses artigos aqui importante, que o juiz não vai ouvir ou não vai conduzir sozinho. Ele vai sempre contar com o apoio, com a ajuda de um especialista, seja qual for, um psicólogo ou algum outro relacionado à análise desse abandono parental ou do abuso, para poder avaliar a circunstância daquele ato colocado sob análise judicial, né? Então, situações peculiares quando há necessidade do Ministério Público e situações em que o juiz deve se calçar de peritos, aí eu vou até estender um pouco mais o termo da lei, de peritos para poder avaliar as situações de abuso e de abandono parental. Perfeito? Bom, talvez não tão afetos aos nossos temas, nós normalmente estamos muito atrelados à área de direito empresarial, né? O tópico muito forte na empresa, na continuidade, nas dinâmicas aí que envolve atividade econômica, e então assuntos familiares a gente vem com essas pinceladas um pouco mais efetivas, com os detalhes e tal. Mas a ação monitória não, a ação monitória é um procedimento corriqueiríssimo que nós adotamos para efeito de cobranças, né? E aí eu vou trabalhar com uma situação do tópico pecuniário, mas é possível também para situações não pecuniárias, tais quais, né, entrega de bens ou obrigações de fazer ou não fazer, também é possível. E é cabível essa ação monitória toda vez que eu tiver um título que não tenha eficácia executiva. Olha que interessante. Eu tenho os atributos para poder exigir por meio de uma... eu tenho os atributos que me confeccionam um direito ali, seja de cobrar, seja de exigir uma atitude ou não, né? Uma atitude positiva ou negativa, se me permitem, mas ele não tem eficácia executiva. Falta ali um daqueles requisitos para que eu pudesse promover uma ação de execução. Então, não tendo isso, eu vou pela via da ação monitória. E eu tenho que ter uma prova escrita bem robusta a esse sentido, tá? Os próprios artigos que compõem a ação monitória, ele já me dá a informação e desvios, digamos assim, para que eu possa constituir essa prova caso eu não a tenha, que é pela produção antecipada de prova, aí faz uma remissão lá o artigo 381 do CPC, que lá vai descrever como é que eu faço a produção antecipada, ou num outro ato que hoje é tido no Código de Processo Civil, que é a ata notarial. Não há essa descrição nesse procedimento monitório, mas aqui, por uma prática, uma vivência, chamamos a atenção para essa situação também. Tá? É possível que se faça essa prova escrita, é um ato escrito, obviamente, por alguém que tem fé pública, né, para que a gente possa aparelhar a nossa ação monitória. Então, muita atenção, a ata notarial pode ser um documento bem trabalhado, bem efetivado ali, que possa calçar a ação monitória daquele que ainda não tem a prova escrita e puder chegar. É uma boa saída, um bom instrumento aí que a gente pode utilizar também. Doutor Igor Maciel não pôde participar hoje, que está envolvido num outro evento aí, tão importante quanto o nosso, mas ele já falou bastante quanto à importância dessa ata notarial, que a gente usa muito, né? Importante dizer isso aqui. Outra circunstância importante é a memória de cálculo. Nós temos que apresentar, sobretudo, para a cobrança, né, de valores aí, pecuniários. Bom, esta ação monitória ela tem um procedimento interessante. Ela não é lenta como um processo de conhecimento, uma ação de cobrança normal, e não é tão célere quanto uma ação de execução, que é o que a gente costuma dizer para os alunos, né? Ação de execução, o oficial, com todo respeito, data vênia, chuta a porta e fala, ó, você vai pagar sob pena de 3 dias, ou já estou penhorando, né? Ou volto para penhorar. É bem isso. Ação ordinária não, ação ordinária é uma pretensão da cobrança, falou, amigão, estão te cobrando isso aqui, você deve mesmo, tal, comparece lá.
vai ter uma audiência preliminar, né? Você vai poder conciliar ali, se for o caso ou não, ou então vai resistir apresentando sua defesa, sua contestação. E aí instaura-se fase probatória e tal. Então, é um procedimento mais moroso. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. A monitória está no meio dessa penumbra aí. Eu tenho desses dois, né, pontos de rapidez e lentidão. Ela está no meio para poder dar uma agilidade, né? E essa agilidade ela pode ser cesseada por um embargo visão monitória, caso o réu dessa ação, né, verifica, fala, não devo, ou discutir, vier trazer qualquer situação de discussão, ele embarga em 15 dias, e esse embargo, eu até fiz uma ressalva sobre ele aqui de forma mais didática, né? Se ele for parcial, o sujeito está embargando só uma parte daquela ação monitória, então isso aí tem que ficar em autos apartados, porque no demais vai correr. Ou se for integral, isso aí vai constar até dos mesmos autos. Lamentavelmente, a gente até verifica alguns procedimentos de colegas aí que faz tal qual os embargos à execução, distribui, paga custas e tal, uma série de coisas nesse sentido, e acaba atropelando os processamentos. Aqui eu tenho um procedimento específico para ação monitória, tá? Pode-se discutir tudo, obviamente, né? Não há problema nesse sentido. Ocorre que, se não for embargado, que é o meio próprio de defesa, tá? Aquela ação monitória que foi proposta e pedida, eu volto aqui, né, para poder entregar ou cobrar certas coisas, a ordem que foi direcionada ao réu, ela vai constituir ou constituir-se-á em um título executivo extrajudicial. Ora, se nessa circunstância, ou melhor dizendo, judicial, porque o juiz aqui que ele vai fazer, eu tenho uma prova escrita, mas não tem eficácia executiva. Se não há embargos, não há pagamento, o juiz pega então aquele mandado de citação, mandado monitório, e converte em título executivo. Daí eu posso já juntar a planilha de débito e cobrar o que eu tenho que cobrar, caso seja uma ação de cobrança pecuniária, obviamente. E aí eu sigo por uma outra via. Há uma transformação do procedimento monitório, para uma via mais rápida, mais célere, e aí para a via do cumprimento de sentença. Este cumprimento de sentença e outro erro, eventualmente, que acontece. As pessoas também acabam fazendo embargos quando há conversão do mandado monitório. Embargos, ele já passou o prazo, não é o momento mais. Se for o caso de fazer qualquer discussão, aí pelas vias da impugnação que descreve lá pelos artigos 523 ou alguma coisa assim do Código de Processo Civil, que é após o cumprimento de sentença. Tá? Esse procedimento é muito usado. Se alguém quiser fazer uma interferência, fique à vontade, que eu vou fazer um comentário interessante sobre cédula de crédito bancário aqui. Vale chamar a atenção, me interrompa se for o caso, vale chamar a atenção aqui que se essa monitória foi indevida ou os embargos sobre ela também foi indevido, o juiz poderá até condenar sob litigância de má-fé, aplicando multa de 10% sobre o valor da causa. Então temos que ter atenção a esses sentidos também, tá? Ação monitória, eventualmente, para cheque prescrito possível, para duplicatas, né, que eventualmente está sem a força executiva ali por algum motivo, eu tenho que guardar os documentos ou elementos que me conferem a prova escrita. Então, por exemplo, uma duplicata mercantil, em que eu faço uma venda, né, aí eu estou falando do lado do empresário, obviamente, fazendo uma venda de determinado produto ou serviço, ele poderá emitir aquela duplicata e emitindo essa duplicata, o devedor, ele dá o aceite, ou no mais tradicional das vezes, ele não dá o aceite, porque às vezes o título nem é enviado a ele, mas ele dá o recibo nas mercadorias, nos produtos recebidos, ou então no serviço prestado. Esse documento é importantíssimo para que eu possa calçar aí a monitória, caso a duplicata já esteja fora do seu prazo de execução, por exemplo. Tá? Então temos que ficar atento
a isso também. Ainda dentro dessa linha da monitória, foi até tema aí da minha tese de mestrado, e é importante destacar, porque já havia uma busca pelos bancos de uma cobrança rápida, eu vou falar dessa súmula 247 aqui, sobre o contrato de abertura de crédito. Envolvem 3 súmulas, tá? A súmula 233, a súmula 247 e a súmula 233, 247 e a súmula, salvo engano, 299, todas do STJ, que falavam o quê? O sujeito, ao ter uma conta bancária, o banco disponibilizava para ele ali, quase que para todos os contratos, mas não é regra, tá? Um cheque especial. Perfeito. Cheque especial é emitido sob determinado valor e está lá à sua disposição. Você nunca usou nenhum centavo, você nunca pagará por ele, e nem juros, multa, tributos, tarifas, sobre o que você nunca usou. Mas se você eventualmente usar, aí sim vai ensejar, obviamente, vai ensejar juros e outros encargos da espécie. O que aconteceu no sistema financeiro? Os bancos, então, pegavam o contrato de abertura de conta corrente, tá? Que tinha previsão do cheque especial e executavam. Pela súmula 233, o STJ falou, não é cabível, execução não cabe nessa situação. Contrato de abertura de crédito, mais extratos bancários. Mas, na sequência, editou a súmula 247, que é essa que eu destaquei aqui, porque é exatamente no ponto, que fala, não cabe ação de execução, mas cabe monitório. Para exatamente fazer o seguinte, olha, bancos, instituições financeiras, vocês não poderão cobrar por um contrato de cheque especial, generalizando aí, né, pela via de execução, mas pela via da monitória é possível. Então, este foi um assunto que, neste momento, deu uma pacificação nos contratos de abertura de crédito. Ainda tem uma discussão, que eu trabalho com a questão da cédula de crédito bancária, que se uma CCB, então, ela foi emitida, e a CCB é emitida sempre pelo cliente, né? Pelo cliente do banco, ele tem um contrato de cheque especial e emite uma CCB para o banco sobre aquele cheque especial. Haveria aí alguma discussão? Eu poderia aplicar uma súmula do STJ 233, ainda falando que não cabe ação de execução, mesmo estando com uma ação, uma cédula de crédito bancária em mãos? Ora, olha que interessante. A CCB é um título de crédito perfeito, é um título executivo extrajudicial, com certeza liquidez, e não há problema quanto à sua execução, e exigibilidade, né? Não há problema quanto à sua execução. Ocorre que foi inadmitido a cobrança do contrato de cheque especial assinado por 2 testemunhas acompanhado de extrato, porque ele era ilíquido. A jurisprudência, as decisões chegaram à conclusão de que era ilíquido. E se eu tenho, então, um título de crédito, que é uma CCB, poderia ser até uma nota promissória, mas vamos cuidar da CCB, que, aparelhando um cheque especial, para poder apurar o montante que o cliente deve, a instituição financeira acosta ali os extratos bancários. Seria líquido também ou não? O banco poderia, então, pegar esta CCB mais extratos e propor ação de execução sem a incidência da súmula 233, ou haveria uma aplicação da 233 aí. Por algum momento ficou ainda vacilante, tá? Muitos juízes aplicavam 233, outros falavam que era só por meio da monitória, mesmo sendo CCB, mas o STJ veio no acórdão posterior falando que a cédula de crédito bancário ela goza de liquidez em abstrato. O que quer dizer isso? O juiz tem que avaliar se todos os requisitos que constam daquele título de crédito foram seguidos para efeito do cálculo. Se foram, ok, não tem que falar nada, é execução e ponto final. Tá? Mas existe essa discussão porque a liquidez ela não pode ser decidida pelo judiciário. É uma situação real, eu tenho que verificar nos próprios autos. Então, são situações que temos que ter certa atenção ainda para ver quais os documentos e elementos que nós temos ali, para não gerar
aplicação de uma súmula, né? Eventualmente estamos cobrando aí uma cédula de crédito por cheque especial, vem o juiz e fala, olha, ilíquida, súmula 233, se quiser, ação monitória. Aí você fala, Jefferson, tá, numa via real, qual o prejuízo, amigo? Então vão pela monitória. Se eu fizer uma proposição pela execução, eu vou tomar uma improcedência e sucumbência ruim, né, para o nosso cliente. Então temos que ter uma atenção com esses documentos que temos para a gente poder caminhar exatamente com a ação monitória. Outra súmula que eu quero destacar, e aqui estou dando um tempo maior porque são ações de muita utilidade, a súmula 384 do STJ, que fala que cabe ação monitória, está aqui embaixo, para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienário fiduciariamente em garantia. Olha que coisa. O sujeito foi lá no banco, tomou um empréstimo bancário para poder comprar um bem, um caminhão, um carro, que seja. E o método, o caminho que ele adotou para emprestar o recurso foi a alienação fiduciária. Nesses tempos, o sujeito não faz o pagamento do seu financiamento, o banco então propõe as ações devidas, busca e apreende o bem. Ótimo, não é interesse do banco, da instituição financeira, ficar com aquele bem, então ela tem que promover a venda. Maravilha. Todos nós sabemos que existe uma conta diametralmente oposta entre o bem, sobretudo bem imóvel, um carro, um caminhão, quanto à dívida bancária. Por quê? O bem ele deprecia todo ano, né? As regras de contabilidade estimam aí uma desvalorização, uma depreciação do bem com algo em torno de 20% ano daquele bem. E a dívida bancária, ela só vai avolumando. Então, é uma conta que não fecha. Ora, se então há uma requisição, uma busca desse bem pela própria instituição financeira e ela vende, bom, generalizando e para o fim que eu quero, o bem não vai atingir o valor suficiente para pagar aquela dívida bancária e vai sobrar ainda um saldo a pagar. O que temos que fazer então? Com este saldo a pagar, considerando ser um bem tido por alienação fiduciária, que foi o contrato aí, digamos assim, né, que gerou a operação bancária, tem que se promover a ação monitória. E temos que ter essa atenção porque em determinadas circunstâncias, pegamos, apuramos o saldo, foi vendido, portanto, sobrou isso a pagar. Ação de execução e cobra. E pode ser uma situação tal qual eu havia falado do contrato de cheque especial, peculiar, e a súmula 384 já me direciona para o caminho da ação monitória quando houver saldo devedor para contrato de financiamento de empréstimo, tá bom? Oriundo de alienação fiduciária. Temos que ter atenção aí, até porque atuamos com vários bancos dentro do mercado. Bom, da homologação do penhor legal. É interessante essa disposição do Código, porque toda vez que se fala em penhor, você fala penhor legal, normalmente a gente trabalha a questão do penhor por interesse das partes, né? Autorização, tal, né? O sujeito oferta um bem em garantia, enfim. E aí, quando se estuda essa homologação do penhor legal, o que acontece? Me permitam a palavra, mas eu vou traduzir, ao final nós vamos melhorar essa informação. Acontece uma apropriação de um bem de um terceiro por alguém, que não foi pago, por exemplo, tá? Que está com crédito perante esse terceiro, e ele busca imediatamente o judiciário para homologar aquela garantia do bem imóvel que ele como é que eu posso dizer? Que ele tomou naquele primeiro momento. Eu estou trabalhando com palavras até então não jurídicas e não formais, porque o próprio procedimento faz exatamente isso. E ele expõe para a gente que aqui, ó, no artigo 1467 do Código Civil, eu tenho algumas informações em que, se o sujeito que estão hospedados, por exemplo, em uma pousada ou hotel, não pagou as diárias, o sujeito pode ir lá e fazer a busca, né, o penhor desses objetos, pedindo imediatamente que a justiça homologue aquilo em garantia
a dívida que o hóspede, por exemplo, deixou. Né? Por isso que eu trabalhei com palavras até então não formais, digamos assim, no sentido de penhor, porque acaba acontecendo uma prévia atuação do sujeito frente ao bem, e aí imediatamente ele coloca à disposição judicial, para poder exatamente chancelar que o ato dele foi legal e não foi um ato, né, abusivo, podendo caminhar aí até para searas penais de um furto, roubo, coisa nesse sentido que o valha. Então, o penhor legal, ele está exatamente para poder traduzir, né? Ele é uma situação que decorre da própria lei e ele vai acontecer sobre bens móveis nas condições estritas do artigo 1467 do Código Civil de 2002, que está aqui nessas hipóteses especialíssimas. O sujeito apropria para poder imediatamente pedir à justiça que homologue aquele bem como garantia, como penhor legal. Legal porque veio da própria lei, ninguém quis ofertar aquela situação, nem o sujeito, por exemplo, dono daquela pousada ou hotel, queria ter aquele bem em pagamento e nem o sujeito ofertou. Então ele foi lá, se calcionou daquilo, pedindo uma homologação. Interessante procedimento. Outro procedimento também não muito útil para a gente aqui, que ficamos fora, né, das orlas, aí, digamos assim, marítimas, é da regulação de avaria grossa. Isto são situações que acontecem em navios e a curiosidade principal disso aqui, que eu quero chamar a atenção com mais destaque, é porque eu não estou buscando o judiciário para apurar uma avaria, um problema ocasionado no navio. Não. Eu estou buscando o judiciário para que ele nomeie um regulador de avarias. Este sujeito é um cara que tem responsabilidades específicas, tem capacidade para isso, né? E estas circunstâncias que aconteceram no mar, aí pode ser até em costas ou águas internacionais, enfim, qualquer avaria que aconteceu, no primeiro ponto em que o navio atracar, qualquer pessoa pode buscar a primeira comarca, a mais próxima daquele porto, para poder pedir ao judiciário que nomeie algum regulador de avarias. Esse sujeito, então, vai trabalhar essas avarias grossas. E aonde estão descritos o que são avarias grossas? Né? Tem alguns temas, alguns nomes que o código traz que são interessantes. E mais uma curiosidade aqui para a gente chamar a atenção. Essas avarias grossas, elas estão descritas no Código Comercial de 1850, no artigo 764. E olha que interessante, como o código ele é muito antigo, Código Comercial de 1850, que é a Lei 556, lá traz informações de que avarias grossas acontecem até no caso do navio ter sido abatido por corsários, piratas. Curioso, né? Coisa que a gente às vezes estuda na academia e acredita ou imagina que não aconteça. Vale lembrar que o Código Comercial aqui de 1850, ele permanece em pleno vigor no que compete ao direito marítimo. A primeira parte dele, que trabalhava o direito de empresa, esta sim foi revogada pelo Código Civil de 2002, porque no Código Civil de 2002, no seu livro 2, a partir do artigo 966, cuida do direito de empresa. Então, apagou, revogou toda a parte normativa que existia no Código Comercial de 1850, no que competia ao comerciante. Hoje é tido de empresário. Mudamos de teoria, mudamos de regulamento. Então, hoje, Código Comercial, na parte empresarial, não tem eficácia, apenas no direito marítimo. Último procedimento especial para a gente cuidar, gente, eu já vou trabalhar pela observação. Restauração de autos. Olha, hoje nem tanto, porque a gente trabalha, embora no escritório, né, trabalhamos muito com processo físico ainda, de resquício, obviamente todos aí devem ter isso aí, mas hoje estamos trabalhando muito com autos eletrônicos. Então, riscos menores, mas processos que vários de nós, ou estagiários, levaram para casa em seus carros,
foram para a faculdade com eles, né? Deixaram esses processos tramitando dentro de casa ou em algum lugar. E se desaparecer, como é que faz? Acontece? Acontece, né? Há pouco tempo tive um caso de uma estagiária que estava com processo, foi fazer carga, fez a carga, estava na sua bolsa, indo embora e foi assaltada. A bolsa dela não era uma mochila, era uma bolsa, digamos, assemelhada à bolsa de dinheiro, o sujeito levou tudo. E aí? Foi embora, né? Já tive relatos de colegas que deixaram os processos em carros e aí esses carros roubados e o processo também sumiu, tá? Então, como fazer? Olha, se isso acontece, eu tenho que partir para esse procedimento especial chamado de restauração de autos. E nada mais é do que restaurar aquele processo do jeito que estava, do jeito que existia, exatamente para o judiciário continuar a caminhar com aquela demanda. Então, imediatamente desapareceu, tem que se propor. E aí, este procedimento, o sujeito que perdeu, obviamente, ele vai propor e já apresentar as cópias que eles têm, né? Seja física, eletrônica, qualquer coisa. E se o sujeito tem, é muito comum que a gente tenha, às vezes até em meio magnético, né, eletrônico, em PDF, a digitalização, a virtualização de todos os processos. Então, a gente imprime e manda para o juiz, faz um processo de restauração, colocando como documento instrutório aqueles autos. E se a gente não tiver cópia integral? Né? Ou independente se tem ou não, a outra parte vai ser citada para poder contribuir também com as peças que tem, para poder deixar o processo o máximo possível regular, igual estava antes. Se eventualmente aparece o processo original, no caso que eu citei da estagiária que foi assaltada, né, que teve sua bolsa levada por um meliante, ele jogou esse processo próximo ao tribunal e alguém ali guardou, num dado momento, chegou até a secretaria. E aí nós tomamos pé disso, claro que a gente, né, diligenciamos para saber, ficamos sabendo dessa história e pegamos os autos principais, então fizemos um pedido de desistência, porque não tinha nem sido feita a citação do réu, e caminhou com os autos regularmente, tradicionalmente. Prejuízo da demanda, obviamente colocada sob júdice, né? E aí, para aquele que perdeu, ele vai ter que pagar, custear todas as despesas do processo para que ele seja recomposto. E se as peças são precárias, se nem autor nem réu daquela demanda tem bons documentos e elementos para poder restaurar, servidores da secretaria serão chamados, terão que apresentar certidões, terão depoimentos, enfim, todos que participaram por aquela demanda deverão participar de novo para poder restaurar aquilo que se perdeu. Muita atenção com essa restauração. Com essas considerações, a gente finaliza os procedimentos especiais. Vou destacar, aqui a gente sempre traz algumas atualidades, sobretudo legislativa, capitaneada aí pelo doutor Henrique, coisas de Brasília, coisas do STJ, STF, no que compete às nossas atividades e atividades dos nossos clientes, que é o nosso principal foco nessas atualidades. Mas outras que não têm tantas afinidades, a gente acaba não acrescentando. E todas que destacamos aqui têm sim as suas peculiaridades, as quais aí nós vamos disponibilizar para poder, caso depois possam ver, entender, né, de novidades jurisprudenciais que estão acontecendo. A primeira delas aqui que eu vou chamar a atenção é que existia uma discussão muito grave, até no juizado especial aqui de Belo Horizonte, quanto à cominação de astrantes, multas, né, pela inércia da parte ao cumprir uma decisão judicial. Liminar, o sujeito mandou lá tirar o nome do SPC sob pena de multa. Não tirou. A multa fica excessivamente, às vezes, muito maior do que o pedido principal da ação. Teve caso aqui no juizado especial de multas apresentar o valor de R$180 mil. E aí, pode cobrar também multa nesse sentido? Não é valor, né? O juiz pode rever essa multa depois. Então, a STJ
no dia 7 de abril aqui, ele decidiu que o valor desproporcional dessas tranches ele pode ser modificado a qualquer momento, desde que exista, né, uma desproporcionalidade muito grande aí. Bom, eu não vou fazer uma leitura de todos, costumeiramente nós já repassamos isso aqui para todos vocês que participam, e vou deixar um destaque aqui para a nova lei de licitações no nosso LinkedIn, Antunes Mascarenhas, foi publicado pelo diretor de Relações Institucionais Governamentais, doutor Henrique, um artigo, né, um breve esclarecimento sobre a nova lei de licitações. Muito importante, ao qual eu deixo o destaque do link aqui para acesso de todos vocês. No mais, agradeço por nos ouvir e muito mais a mim aí nesta 1 hora. Fico à disposição, caso queiram trocar algumas ideias, bater um papo sobre alguns dos assuntos. Doutor Jefferson. Pois não. Primeiro, parabenizar aí, se me permite, a sua excelente explanação aí, a gente sempre atualizando aí com a sua contribuição, com a participação ativa e construtiva do doutor Omar também. Uma pena o Maciel ter tido esse compromisso aí que o impediu de participar, mas certamente é um tema que ele tem muito vigor, né, de poder defender e se posicionar. Sobre a atualidade, só para falar sobre o pacote anticrime, né, que o projeto de lei tramita desde 2019, né, foi o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, apresentou, o Congresso, a Câmara dos Deputados aprovou, o Senado Federal, enviado para o presidente vetou muitas proposições com base nas orientações do ministro da Justiça à época. Esses vetos foram derrubados agora nessa semana, no início dessa semana, pelo Congresso. Um deles, que vale destacar, é a questão do juiz de garantias. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, já havia suspendido, né, a possibilidade de aplicação até a tramitação final da lei e a sanção pela Presidência da República. E agora, além de suspender, o texto de lei que tratava de juiz de garantia também foi derrubado pelo Congresso Nacional. Então, é uma situação nova, acho que vale a pena acompanhar. Salvo engano, o PL aqui, eu tenho o número dele aqui, ó, é o 13964 de 2019. Tá? É uma situação que iria ser implementada através do juiz das garantias, mas, infelizmente, aí, o Moro saiu vencido nessa história aí, infelizmente não vai ser levada adiante essa proposta desse instituto aí no direito penal. Beleza? Só para contribuir mesmo com uma atualidade aí rapidinho. Ótimo, atualíssimo, né, doutor Henrique? Porque os noticiários estão falando a todo momento sobre o pacote anticrime, né? Tem algumas interferências fortes. Muito obrigado pela participação. Nada, sempre ao dispor. Parabéns mais uma vez. Pessoal, desculpa, eu estou num lugar aqui que a internet não está muito boa, por isso que eu estou sem câmera, mas eu participei aqui no que pude. Parabenizar aí pela condução, foi muito bacana, muito produtivo. E agradecer a presença de todo mundo aí, em meu nome e em nome do Igor Antunes, que está em um outro compromisso. Ok? Muito obrigado, gente. Obrigado a todos, né? Vamos encerrar, agradecemos novamente, vamos continuar mês que vem com o nosso diálogo sobre o processo civil. Forte abraço a todos e tenham um bom dia. Um abraço, bom dia. Bom dia, bom dia. Tchauzinho, bom dia.